Oi, gente. Eu me chamo Leida. Eu e a minha filha Camille, de 4 anos, somos sobreviventes do naufrágio da balsa Ana Caroline Trecho. Quando a gente entrou no barco, meu esposo foi me levar, eu com a minha filha. Eu falei pra ele que estava muito cheio o barco. Eu achei o barco meio esquisito. Mas, mesmo assim, eu decidi prosseguir viagem, né? Porque eu tinha comprado a passagem. Então, a gente saiu do Porto de Santana e eu já ia com aquele pensamento na minha cabeça: esse barco vai virar. O barco ia balançando, muito cheio. Então eu não dormi a noite toda. E quando foi 4 horas da manhã, eu estava sentada na rede. A minha filha estava deitada entre as minhas pernas. E eu só vi quando o barco ia virando. Não estava tendo uma tempestade, como muitos falaram. Foi em questão de segundos, assim que o barco virou. Quando o barco ia virando, eu só pensei em pegar a minha filha. Aí eu corri para a janela que estava do meu lado esquerdo. Só que a janela estava fechada. Aí eu escorreguei com a minha filha. Ela até machucou a língua. Aí, só que eu fui bem rápido mesmo. No momento que eu escorreguei, eu já levantei rapidinho com ela. Aí eu pulei na outra janela que estava aberta. Eu segurei naquelas grades que fica na lateral do barco. Eu segurei com um braço e segurei minha filha com outro braço. Então o barco virou de lado e a gente ficou pendurado nessa grade. Eu fiquei segurando com meu braço esquerdo, meu braço direito, fiquei segurando minha filha. E ainda tentaram puxar minha perna, só que uma senhora que estava no meu lado, de viagem, que atou a rede do meu lado, foi um anjo de Deus, né, que Deus colocou no meu caminho. Ela me ajudou a sair de dentro do barco, ela me empurrou para fora com a minha filha. Ainda deu tempo dela puxar também o marido dela pela camisa. Assim que nós saímos de dentro do barco, foi a hora que o barco virou totalmente. Eu ainda tentei subir no fundo do barco, que estava para cima, mas estava muito liso, então escorregava. Nisso eu já tinha colocado minha filha nas minhas costas. Ela estava na minha costa, segurando meu pescoço. Eu escorregava, não consegui subir com ela. Aí a Marizia levou a gente para longe do fundo do barco. E eu tentava segurar em caixas. Nas caixas que estavam os copos descartáveis, eu não conseguia. Tentava segurar em tantas coisas, não conseguia. E naquele momento, eu estava no meio do rio com minha filha nas minhas costas. Eu não estava aguentando mais. Estava engolindo muita água, estava quase afundando. Eu lembrei do que Deus me prometeu, né? Deus falou para mim que Ele tinha um propósito muito grande na vida da minha filha, na vida da minha família. Então eu lembrei disso. Eu cheguei até a questionar a Deus. Eu olhei para minha filha e falei: meu Deus, falei, é o nosso fim. Aí do nada surgiu uma mala. Foi providência de Deus mesmo. Como se Deus estivesse falando para mim: ainda não é o fim. Ainda não é o fim para vocês. Eu só agarrei naquela mala e a minha filha estava segura no meu pescoço.
Aí mais essa senhora que me ajudou a sair de dentro do barco agarrou na mala. E mais um peruano. Ele estava com colete, não sabia nadar, ele agarrou na mala. E mais outra senhora também segurou com a gente. Aí no total tava nós 4, mais a minha filha na minha costa, 5, né? Foi então que começou a luta pra gente chegar na beira. Antes da gente nadar pra beira, né, deu um clarão. Aí a senhora que me ajudou a sair do barco, ela viu o lado mais perto. A gente começou a nadar pra beira. Aí tinha uma senhora que gritava muito, desesperada. Aí eu falei que não adiantava a gente gritar, que ninguém ia ouvir a gente, tinha que nadar pra beira. A gente disse que já tinha passado um barco pela gente, não prestou socorro, passaram só olhando. E eu falei que tinha criança que era pra nos ajudar, mas não nos ajudaram. Então a gente nadou pra beira. E o tempo todo eu conversava com a minha filha. Eu falava, minha filha, não solta do meu pescoço. Você é forte. Papai tá te esperando, seus amiguinhos estão te esperando para você brincar com eles. E a minha filha segura forte no pescoço e eu tava segura com as 2 mãos na mala. E a minha filha orava também. Minha filha pedia para Deus salvar a gente. Aí quando eu tava chegando perto da beira, eu falei pra senhora que eu não aguentava mais. Ela falou que a gente já tava chegando. Foi então que a gente chegou na beira, ela se jogou no meio dos espinhos lá, quebrou o espinho, tanto que ela ficou toda arranhada de espinho. E ela me puxou, eu com a minha filha. E a gente ficou lá no meio dos espinhos. Aí o peruano, enquanto a senhora estava logo na nossa frente. Eu vi os gritos da senhora, mas depois ela parou de gritar, ficou um silêncio total. Eu creio que nessa hora ela faleceu, não resistiu. Eu pensei até que ele tinha morrido junto com ela. Mas logo depois ele se aproximou. E a senhora que me ajudou, o nome dela é Socorro, ela chamou por ele. Perguntou se ele estava vivo. Ele respondeu que sim. Aí nós ficamos lá, no meio dos espinhos, Carapanã ferrando a gente. E a minha filha estava tremendo de frio. Eu estava com medo de perdê-la pro frio. Eu pedia tanto para Deus não deixar minha filha morrer. Eu tirei minha blusa, espremi e vesti nela. Aí a gente ficou um tempo esperando. Foi que passou uma balsa, estava resgatando, né, as pessoas. E a gente começou a gritar, o moço assobiava, até que eles jogaram os holofotes pra gente, nos viram. Aí se aproximaram da gente. Aí eles puxaram primeiro a minha filha de 4 anos. Aí depois eles me puxaram a senhora que me ajudou e puxaram por último o peruano que estava com a gente. Aí enrolaram logo a minha filha numa manta e deram leite quente pra gente. Aí logo amanheceu o dia, eu não estava conseguindo respirar porque eu tinha engolido muita água. Aí foi que a enfermeira mandou uma senhora lá fazer massagem no meu peito. Ela fez massagem com óleo de cozinha, porque não tinha nada ainda lá, né? Foi tudo improvisado. Aí logo depois, mais tarde, chegou enfermeiros da comunidade também lá de perto. Chegou esse pessoal lá que morava lá perto, Ribeirinho. Levaram comida pra gente, lençol, rede. Eu agradeço muito as pessoas que nos ajudaram. Eu agradeço os meus amigos que oraram por mim, porque desde quando eu saí com a Macapá, tinha pessoas orando por mim. Eu agradeço a todos que intercederam pela minha vida. O pastor Júlio,
toda a igreja, Nova Jerusalém, intercedendo pela minha vida e a vida da minha família, da minha filha. Agradeço meus amigos do Galileu que